18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos começando mais uma edição do programa 18 horas. Eu e a Karine Leão hoje, hein, Karine? Tamo aí, Carlão. Boa noite, obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. E o boa noite pra galera que nos acompanha nas redes sociais, no @ 18 horas News. Boa noite, gente. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Hoje, segunda-feira. Pesquisas eleitorais apontam o governador do Amazonas entre os piores candidatos à reeleição. A pesquisa IPEC apontou que 35% dos eleitores do Amazonas consideram o governo Wilson Lima ruim ou péssimo. Morre vítima de queda de alegoria em festival de Manacapuru. Levantamento feito pelo 18 horas mostra que o governo do Amazonas tem investido menos em segurança pública. 6 horas, 2 minutos. Você no melhor Mix do Brasil e começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é segunda-feira, 5 de setembro de 2022. E os destaques do dia você vai conferir a partir de agora. Vamos com você até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, estamos na Semana da Pátria com as comemorações da independência do Brasil, dia 7 de setembro. E nós, aqui no Amazonas, temos um motivo a mais para comemorar. Hoje, dia 5, a gente comemora a elevação do Amazonas à categoria de província. Em 1850, a antiga capitania de São José do Rio Negro, como era chamado o Amazonas, deixou de pertencer à província do Grão-Pará e se tornou independente, Karine. Carlão, e justamente no dia 5 de setembro, mais de 2007, foi instituído por lei o Dia da Amazônia, que surgiu como uma forma de chamar a atenção para esse bioma. E a data foi escolhida como forma de homenagear a criação da província do Amazonas por Dom Pedro II em 1850, como você disse. Bem, o objetivo principal da data é alertar a todos sobre a destruição da floresta e de como podemos ter desenvolvimento sustentável, sem que seja necessário colocar em risco a biodiversidade da região. Karine, nós moramos numa região muito importante para o mundo. Falando em termos ambientais, a floresta garante as chuvas para boa parte da América do Sul e tem papel central no combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas, além de abrigar uma imensa biodiversidade com milhares de espécies de plantas e animais, algumas ainda desconhecidas ou pouco estudadas. Aqui na região nasce a maior bacia hidrográfica do mundo. Importantíssimo, né, Carlão? Bom, voltando a falar da história do estado, o Amazonas tem esse nome porque um português que navegou por aqui no século XVI contou que viu um batalhão de mulheres guerreiras que eram exímias no arco e flecha, assim como as amazonas gregas. Daí veio o nome, né? E por isso o Amazonas, e que é o único estado brasileiro que o nome vem do grego, viu, Carlão? Olha aí, nós vamos saber, Karine, inclusive um pouco mais sobre esse dia 5 de setembro, data que marca a elevação do Amazonas à categoria de província, com a repórter Nathalie Moraes. O dia 5 de setembro de 1850 é a data em que o Amazonas ganhou autonomia e foi elevado à categoria de província. Até então, chamado de Capitania do Rio Negro, era subordinado ao Grão-Pará. A autonomia já era um desejo da população e dos políticos da década, antes da elevação. O Pará alegava que o Amazonas não tinha condição de sobrevivência com a economia fraca, mas Belém exportava tudo que era produzido aqui. Foi então que Dom Romualdo Seixas, deputado provincial do Pará, criou o projeto para separar as duas regiões. O documento é do dia 5 de setembro, mas a instalação na prática só aconteceu 2 anos depois, com a participação de uma das personalidades mais relevantes para esse período. João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, primeiro presidente da província do Amazonas. A independência do Amazonas representa um marco para a nossa economia, como explica o historiador Gerson Vieira. Essa data é importante porque o Amazonas ele passou a ser uma província, né? Passou a ser independente do Pará, porque antes você tinha
o estado do Grã-Pará e Maranhão. Então o Amazonas não tinha a sua autonomia política, né? Então, com a elevação do Amazonas à categoria de província, o Amazonas passou a ter autonomia política, e isso foi muito importante para a própria economia da província do Amazonas. A independência mesmo só veio acontecer com a proclamação da República em 1889, época do monopólio da exploração da borracha. Foi isso que, de certa forma, nos deu um novo status. O desenvolvimento e independência da província do Amazonas começam com uma mistura do desejo de ampliar a cultura com a construção de teatros, escolas e de se desenvolver economicamente. Foi nesse momento de independência que o governador Lobo da Almada começou a movimentar a economia e trazer indústrias para Manaus. O Amazonas já é um estado há 172 anos e, territorialmente, é o maior do Brasil. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Sempre importante falar sobre a história, lembrar de onde viemos, qual o processo que passamos para chegar onde estamos. É uma questão de sabermos quem somos, de construção, né, de identidade mesmo, para naturalmente depois refletir para onde queremos ir, onde queremos chegar. E nesse dia 5 de setembro fica aqui a reflexão sobre que Amazonas queremos? Que Amazonas queremos viver? Como pensamos as questões mais importantes como educação, segurança e saúde? O que nós podemos fazer, né? O que nós podemos fazer para esse estado? Nós temos responsabilidade, sim, com nossas atitudes, com o nosso voto, por exemplo, de ajudar a construir uma história mais próspera para o Amazonas. Sim. Agora nós vamos falar de eleições 2022. Karime, as pesquisas eleitorais apontam o governador do Amazonas entre os piores candidatos à reeleição, de acordo com o Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria IPEC. 35% dos eleitores, 35% dos eleitores do Amazonas consideram o governo de Wilson Lima ruim ou péssimo. Wilson Lima está na posição de número 24 entre os 27 governadores que foram avaliados, Karime. Bom, e para o professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, isso é reflexo de questões como a má gestão durante a pandemia. E a repórter Odineia Araújo tem mais detalhes. A maioria dos governadores lidera as corridas eleitorais em seus estados justamente por causa da forma como conduziram a pandemia da Covid-19. Aqui no Amazonas, exatamente a forma como a pandemia foi conduzida pelo governador Wilson Lima foi o que mais pesou na avaliação de seu governo, pelo menos na opinião do professor de Sociologia da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento. Um governo, ele é avaliado pela sociedade, pela opinião pública, a partir dos teus feitos, né? Quando um governo como o Wilson Lima tem pouca coisa a apresentar para a sociedade, como feitos positivos, e ao mesmo tempo tem uma série de críticas, uma série de feitos negativos, e o mais grave, sem dúvida nenhuma, foi a forma como o governo enfrentou a pandemia de Covid no estado do Amazonas, em particular em Manaus, onde 14 mil pessoas morreram, dentre elas centenas asfixiadas a seco por falta de oxigênio. Era de se estranhar que esse governo tivesse uma avaliação positiva. Dos 27 governadores avaliados na pesquisa IPEC, 22 têm saldo positivo de popularidade, uma está no 0 a 0 e só 4 têm saldo negativo, como Wilson Lima. O governador mais bem avaliado do Brasil é Helder Barbalho do Pará, que lidera a corrida eleitoral em seu estado com 65% das intenções de voto. O Wilson Lima não conseguiu avançar na corrida e agora conseguiu empatar em 30%
levantamento das intenções de voto com Amazonino Mendes, que ainda não iniciou sua campanha no interior do estado. Além disso, a pesquisa aponta que 35% dos eleitores do Amazonas consideram o governo de Wilson Lima ruim ou péssimo e só 31% aprovam a gestão do atual governo. Para o professor da UFAM, a opinião pública é construída e o atual governo tem gastado milhões de reais para tentar cair nas graças do público. Em 3 anos, um pouco mais de 3 anos, o governo Wilson Lima gastou 385 milhões de reais. É isso mesmo, 385 milhões de reais em publicidade e propaganda. Só para que as pessoas tenham uma ideia, agora, há 3 meses das eleições, o governo gastou 45 milhões de reais. Ele gastou 45 milhões, ou seja, mais da metade em 3 meses. Então, claro que isso tem um impacto na percepção que a população tem em relação ao governo. É aquela história, se todo mundo começa a dizer que esse governo é bom, você começa a enxergar nos jornais, nos blogs de notícias, no outdoor, notícias positivas, dizendo que o governo é bom, as pessoas começam a achar que efetivamente é bom. Mas apesar dos milhões gastos pelo governo em publicidade, o governador do Amazonas aparece na posição de número 24 entre os piores dos 27 governadores que tentam a reeleição, avaliados pelo IPEC. De acordo com o professor Luiz Antônio Nascimento, embora a publicidade consiga influenciar muita gente, ainda existem muitos que sabem que o Amazonas retratado na propaganda não é o estado em que vivem. A cidade das publicidades é absolutamente estranha, diversa da cidade da população, onde você tem, por exemplo, a cidade de Manaus e o estado do Amazonas, que experimentou o maior índice de violência no país em 2022. Você tem um empobrecimento e pauperização da população como nunca antes vista nos últimos 20, 25 anos. Então, você tem um conjunto de fatores aí que explicam, no primeiro momento, a baixa avaliação e a rejeição do governo Wilson Lima, embora ele ainda gaste muito dinheiro com publicidade. Em média, os governadores candidatos à reeleição têm 39% de intenção de voto. O Wilson Lima tem apenas 30%, mesmo tendo administrado os maiores orçamentos anuais da história do Amazonas. Odinaia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, um levantamento feito pelo 18 Horas mostra que o governo do Amazonas tem investido menos em segurança pública nos últimos 4 anos. Mesmo com o aumento recorde de arrecadação, que nos primeiros semestres deste ano somou mais de 14 bilhões de reais, os números da violência no estado só aumentam. Escuta só um dado oficial. Em 2021, o Amazonas foi o estado brasileiro em que mais cresceram os registros de crimes violentos por 100 mil habitantes. Isso segundo o monitor da violência do site G1, feito com informações fornecidas pelas instituições oficiais de segurança pública dos estados brasileiros, Karine. E o aumento foi de 54% nas ocorrências, superando o índice nacional. Ficou na frente, gente, do Rio de Janeiro e de São Paulo. E entre os crimes registrados nesse levantamento aqui no Amazonas estão roubos seguidos de mortes, execuções com tiro de fuzil e corpos esquartejados. E isso mesmo com o anúncio do programa Amazonas Mais Seguro, o governo do Amazonas não conseguiu diminuir esses índices da violência aqui no estado. Olha só, o governo do Amazonas chegou a anunciar o gasto de 280 milhões de reais com esse programa. Mas o que a população viu na prática foram os cavaletes de madeira com propaganda do governo em algumas ruas de Manaus. E o repórter Hector Silva traz mais detalhes pra gente sobre o assunto. O percentual dos valores empenhados para a função segurança pública com relação aos valores totais de empenhos do governo do Amazonas vem caindo desde 2019. A afirmação é do site 18horas.com.br, o site de notícias da Rádio Mix Manaus.
Segundo o levantamento, no primeiro ano do governo de Wilson Lima, do União Brasil, em 2019, os valores empenhados para a segurança somaram 13% do total. Depois caíram para 11,30% em 2020, 10,25% em 2021 e este ano, até agosto, estavam em 10,05%. Em 2018, ano anterior à gestão de Wilson Lima, quando o orçamento do Estado foi bem menos, o percentual empenhado para a função segurança pública foi de 12,27%, ou 1,9 bilhões de reais, de 15,9 empenhados pelo Estado. O deputado estadual Ricardo Nicolau, do Solidariedade, que também é presidente da CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa, acredita que os gastos com tecnologia não são bem utilizados. Para ele, falta investimento em equipamentos de ponta, como câmeras inteligentes. Segurança pública ela tem que ser prioridade. No primeiro dia de governo, no segundo e nos dias subsequentes. E poder agir com inteligência, com planejamento. Porque o crime organizado, ele está mais organizado, mais preparado do que o governo do Estado. E hoje você já tem disponibilidade de câmera com reconhecimento facial para colocar nas vias. A grande maioria dos casos que são desvendados, eles são desvendados através de imagem. Então, quando você tem a imagem, você tem possibilidade de desvendar o caso. E já tem disponível, né? Você tem aí estados e outros países que Singapura fez um cerco muito grande de câmeras de vigilância, a criminalidade foi para zero. Trazer condições, né, de se ter impressão digital, fazer uma estratégia regionalizada, dando as estruturas necessárias e a presença do policial. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 17 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, depois de tanta torcida, nossa, de tanta polêmica, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu a lei que criou o piso salarial de enfermagem. Cadu, como é que foi isso? Conta pra gente. Boa noite. Queda de braço, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos assistem ao vivo. Aliás, Karime, bem-vinda de volta, viu? Obrigada. Espero que esteja bem, que Sim. Vamos continuar nossa luta, né? Seguimos. Karime, Obrigada. Notícia péssima. Por nada. Notícia péssima para os profissionais da enfermagem, porém aguardada, viu, Karime? Eu vou explicar por quê. Desde quando o piso salarial nacional virou lei, garantindo o salário de R$ 4.750 para os enfermeiros, 75% desse valor aos técnicos de enfermagem e 50% aos auxiliares de enfermagem e parteiras, os hospitais particulares, as clínicas e demais empresas de saúde se rebelaram, digamos assim, contra o novo piso salarial nacional. A Federação Brasileira de Hospitais, em conjunto com a Confederação Nacional de Saúde, entraram com uma ação no STF para tentar derrubar a lei que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e, de antemão, orientaram os empresários a aguardarem o resultado dessa ação e não reajustarem os salários dos funcionários. Disseram assim, calma lá que a gente vai mudar esse resultado. E o resultado veio ontem, com a decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que suspendeu por 60 dias a lei que trata do piso salarial nacional. Ele atendeu às queixas dos empresários do setor que haveria uma piora na prestação dos serviços de saúde, principalmente nas santas casas e também nos hospitais mantidos com recursos do SUS. O motivo da suspensão é porque o STF quer entender melhor o custeio do piso salarial. Quem vai pagar essa conta? É a rede privada. A gente lembra que durante a discussão no Congresso Nacional havia essa questão em aberto, Karime, a fonte de custeio do reajuste salarial. Apesar do projeto de lei e da PEC que foram aprovados naquela época, esse ponto não ficou claro e a gente falou sobre esse assunto aqui, né? Não sei se você lembra. Sim. E o governo
E o governo só sancionou a lei porque o impacto sobre a União era de apenas 10 milhões de reais, sendo que o impacto geral é de 12 bilhões de reais. Essa iniciativa do ministro Luiz Roberto Barroso despertou a ira dos parlamentares que aprovaram essa lei e que agora estão usando ela como plataforma política nessas eleições. Vamos ouvir o que disse o deputado federal José Ricardo, que votou sim pela criação aí do piso nacional da enfermagem. Vamos ouvir. Olha, é um absurdo essa decisão unilateral do ministro Barroso em relação à suspensão da lei do piso salarial da enfermagem. Esse projeto foi aprovado no Senado e na Câmara. Inclusive no Senado houve um corte, cortou pela metade os valores, houve uma grande discussão. Esse é um anseio, uma luta antiga da categoria que eu apoiei, que votamos a favor. Houve toda uma mobilização no estado do Amazonas. Portanto, é importante a derrubada dessa decisão e a manutenção da lei para fazer justiça, para se pagar um salário justo para os profissionais da enfermagem do estado do Amazonas. 18 horas. E essa foi a fala do deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas, a respeito da lei da enfermagem, né, Cadu? Do piso salarial Exatamente. Da enfermagem. Isso mesmo, Karime. O líder do governo na Câmara, que é o deputado Ricardo Barros, ele disse hoje que a Advocacia Geral da União vai recorrer da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. O deputado federal Capitão Alberto Neto, que é vice-líder do governo, destacou outro ponto dessa decisão do STF. Vamos ouvir o que ele disse. É muito revoltante a decisão do ministro Barroso em barrar o piso salarial da equipe de enfermagem, que foram os nossos heróis nessa pandemia. E contraditório, porque ele aprovou o aumento do teto do salário dos ministros. Isso causa um impacto enorme em todo o país. E não quis reconhecer o valor desses heróis que salvaram vidas durante a pandemia. E esses valores do impacto financeiro foi estudado pelo Congresso Nacional, pelo presidente da República. Esse ativismo judicial tem ferido a democracia. Nós vamos continuar lutando para acabar com isso. 18 horas. Aí agora o posicionamento do deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL aqui do Amazonas, também em favor do piso salarial, da lei do piso salarial da enfermagem, não é, Cadu? Exatamente, Karime. Vale lembrar que durante a aprovação, a apreciação e aprovação do projeto de lei da PEC, que trataram do piso salarial dos enfermeiros, houve uma união aí entre oposição e a ala governista. A gente vai ouvir também a deputada federal Carmen Zanotto, de Santa Catarina. Ela foi a grande responsável por toda a mobilização em defesa da categoria da enfermagem. Ela é enfermeira e trabalhou pela classe dela. Vamos ouvir o que ela disse. Nossa luta não para por aqui. Com essa suspensão por 60 dias, precisamos reforçar a luta na Câmara, no Senado e no governo federal para as fontes de financiamento. Aprovar os projetos que lá estão, porque a enfermagem brasileira merece, precisa e vai ter seu piso salarial. Eu sempre disse que a enfermagem não era inimiga dos diretores dos hospitais, e eles não são nossos inimigos. Mas a enfermagem brasileira merece e vai ter sim o seu piso, porque ele é constitucional. Essa liminar suspendendo por 60 dias é porque não foi encontrado nenhuma inconstitucionalidade. Câmara se pronunciou a favor da constitucionalidade, Senado Federal, governo, entre outros órgãos. Portanto, vamos continuar a luta. 18 horas. Agora a gente acompanhou a fala da deputada federal Carmen Zanotto, que é a responsável por essa lei, pelo projeto de lei do piso salarial de enfermagem. Cadu. Isso, Karime, ela foi a grande mobilizadora, é uma pauta antiga, mas dentro da Câmara, ela que mexeu os pauzinhos, ela que mobilizou tudo, na verdade. Ela é a grande responsável por isso. Karime, amanhã, o presidente da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, vão se reunir para definir o que vai ser feito para tentar reverter a decisão do STF, porque eles veem o caso com muita preocupação. O termômetro do STF, Karime, indica que se a decisão do ministro Barroso for analisada pelo plenário do STF, é muito provável que ela seja mantida, viu?
O resultado pode prejudicar não só a luta dos profissionais da enfermagem, mas também a luta dos farmacêuticos e dos fisioterapeutas, que estão também brigando por pisos salariais nacionais e que ambas as pautas são contestadas pelos empresários. E, Karime, aproveitando que estamos falando de lei sancionada, hoje o presidente Jair Bolsonaro vetou um trecho da mini-reforma trabalhista que permitia que o trabalhador pudesse sacar em dinheiro as sobras dos últimos 60 dias do ticket alimentação. O trabalhador, se caso, porventura, por um milagre, né, Karine, pudesse sobrar ali o dinheirinho do ticket alimentação, ele podia, antes desse veto, ir lá sacar esse dinheiro em pecúnia, em valor, né, em cédula, né? Só que aí veio esse veto presidencial. Esse veto aí veio a pedido das empresas que estão preocupadas aí com possíveis ações trabalhistas na Justiça do Trabalho. Karime e Carlão. Cadu, tem aí nova pesquisa de intenções de voto, e essa é do IPEC, apontando Lula liderando em 14 estados e Bolsonaro em 5, incluindo o próprio Distrito Federal. Cadu, é isso? Exatamente, Carlão. Conforme pesquisa do Instituto IPEC, o ex-presidente Lula está liderando ou com empate técnico em 14 estados, entre eles o estado do Amazonas, onde ele tem 48% das intenções de voto, e o Pará, onde ele tem 44%. 2 estados aí da região norte, onde Lula está na frente. No estado do Amapá, Lula está empatado tecnicamente com Bolsonaro em 39%. Lula segue na frente nos estados mais populosos, Carlão, como São Paulo, onde ele tem 43%, Minas Gerais, onde ele lidera com 42%, Rio de Janeiro, onde tem 41%, e Bahia, onde ele tem 61% das intenções de voto. Esses são alguns exemplos. Bolsonaro ganha em 5 estados e no Distrito Federal. Destaque aí para os estados de Roraima, onde ele tem 66% dos votos, Rondônia, onde ele tem 53%, e o Acre, onde Bolsonaro lidera com 54% dos votos. Esses resultados, Carlão, vêm das pesquisas estaduais feitas nos 26 estados e no Distrito Federal pelo Instituto IPEC. É um trabalho importantíssimo desse Instituto de Pesquisa, que fez um mapeamento do cenário de intenções de votos por estados, mostrando aí o alcance dos principais candidatos área por área, né? E saiu hoje, Carlão, mais uma rodada da pesquisa FSB que mostra estabilidade na corrida lá em cima, né? Lula lidera com 42% dos votos e Bolsonaro tem 34%. Ambos os candidatos caíram um pouquinho, mas estão dentro da margem de erro. Mas o que chamou a atenção nessa pesquisa, Carlão, foi Simone Tebet, que está com 6% das intenções de voto, empatando tecnicamente com Ciro Gomes. A gente falou aqui do protagonismo dela naquele debate da Band há 2 semanas atrás, que segue repercutindo nas pesquisas em favor dela. Esse resultado, embora seja pequeno, já é histórico para o MDB, Carlão, porque Simone Tebet se consagra como a primeira candidata a presidente da República de maior expressão eleitoral pelo MDB, depois de Ulisses Guimarães. Carlão, nesse fim de semana teve comício dos presidenciáveis, com falas polêmicas, viu? A gente vai ouvir o que disse aí o presidente Jair Bolsonaro em um comício em Porto Alegre sobre o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir. Empresários tendo a sua vida devassada, recebendo a visita da Polícia Federal, que estavam privadamente discutindo um assunto que não interessa qual seja o assunto. Eu posso pegar meia dúzia aqui, bater um papo num canto qualquer e falar o que bem entender. Não é porque tem um vagabundo ouvindo atrás da árvore a nossa conversa que vai querer roubar a nossa liberdade. Agora, mais vagabundo do que esse está ouvindo a conversa é quem dá canetada após ouvir o que ouviu esse vagabundo. 18 horas. A gente acompanhou agora a fala do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, durante a agenda dele desse fim de semana. Cadu, continuam polêmicas as falas.
polêmica, né? Chamando aí o ministro Alexandre de Moraes de vagabundo. Voltou ao mesmo patamar do ano passado, né? Do 7 de setembro do ano passado. Então a gente já sabe aí que esse discurso dele vai servir de munição para as manifestações de depois de amanhã. Hoje é dia 5, né? Feriado aí no estado do Amazonas. Já o ex-presidente Lula falou sobre a facilitação da compra de armas. Vamos ouvir o que ele disse em um comício no estado do Pernambuco. Os bandidos já não roubam mais arma da polícia. Eles estão comprando nova, 0 quilômetro, com desconto e legalizada. Então, é o melhor que está acontecendo para os bandidos nesse país. É o melhor. Antigamente, comprar uma arma era muito difícil. Então, os bandidos roubavam da polícia e matavam para roubar. Hoje, não. Hoje o mentiroso... ele legalizou a compra de arma. Então, quem está comprando arma deve ser o PCC, deve ser o Comando Vermelho, deve ser as pessoas que querem arma, porque eu não acredito que alguém queira uma arma para o bem. 18 horas. Aí agora a gente ouviu a fala do candidato à eleição à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também agenda desse fim de semana, Cadu. Exatamente. Nessa fala, Karim, eu não sei se eu fui preciso, mas ele chamou o Bolsonaro de mentiroso. Ele já está colocando, enquanto o Bolsonaro chama Lula de ladrão, o Lula vai colocando essa pecha de mentiroso no discurso dele para pegar contra Bolsonaro. E assim vai, né? Essas palavras, esses substantivos aí de efeitos, esses adjetivos de efeito aí eleitoral. Essa fala meio que do ex-presidente Lula, Karim, meio que colou com a decisão de hoje do ministro do STF, Edson Fachin, que mandou restringir a compra de armas de fogo e munições por cidadãos comuns que pode ser obtidas via CACs, né, que são os caçadores, atiradores e colecionadores. Essa decisão foi tomada há poucas horas, né, há poucas horas inclusive das manifestações de 7 de setembro, né, desagradou aí os grupos apoiadores do presidente Bolsonaro. Mas essa medida faz parte desse bloco aí de tentar restringir o acesso de pessoas armadas aos locais de votação e tentar evitar o acesso de pessoas a armas de fogo em meio a essas manifestações de 7 de setembro. Uma coisa vai puxando a outra. Volto com vocês, Carlão e Karim e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6 horas 32 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. É só daqui a pouquinho, no 18 horas, você confere, hein? Morreu na madrugada desse domingo uma das vítimas de queda de alegoria em festival lá de Manacapuru. O governo do Amazonas passou a ser investigado, inclusive, pelo acidente. Detalhes sobre esse assunto daqui a pouco. 18 horas. 6h32, nós vamos conferir a previsão do tempo nesse início de semana, segunda-feira. Tempo e temperatura, Karim Leão. Previsão do tempo. A previsão de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. Segundo informações do Climatempo, a mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 36 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 29% e 72%. Mix. Morreu nesse domingo uma das vítimas do acidente do Festival de Cirandas de Manacapuru. Uma alegoria com 24 pessoas caiu de uma altura de cerca de 10 metros. Entre as vítimas estava a cirandeira Viviane Ramos da Silva, de 24 anos. Ela ficou uma semana internada, mas não resistiu aos ferimentos. Vivian estava grávida e perdeu o bebê com o impacto do acidente. Carlão, e escuta, vou lembrar que a Prefeitura de Manacapuru chegou a pedir apoio do governo do estado do Amazonas na área da saúde para o festival, como ambulâncias e tudo mais. Só que esse pedido foi negado pelo governo. Agora o governo do Amazonas passou a ser investigado pelo acidente. A Secretaria de Cultura do estado, responsável pela organização do evento, vai responder pelos guindastes usados no festival. As primeiras investigações apontam uma deformidade na estrutura do guindaste que caiu. Karim, uma tragédia, né? Uma tragédia anunciada que poderia ter sido evitada. O repórter Hector Silva atualiza agora as informações sobre o caso.
morreu no domingo, dia 4, a cirandeira e autônoma Vivian Ramos da Silva, de 24 anos, uma das 23 vítimas do acidente com o uso de guindaste durante a apresentação de um grupo de ciranda no último dia 28 de agosto em Manacapuru. Vivian estava internado em estado grave em Manaus. Um dos tios da vítima, Everton Ramos, explica como estava o estado de saúde de Vivian. No dia do ocorrido, em Manacapuru, ela foi para o hospital Lázaro Reis, né, que se encontra na mesma cidade do acontecido. Lá ela se encontrava no estado muito grave, muito machucada, fratura exposta no braço esquerdo e perna, coluna, toda roxa, né? E o quadril dela também, eu acho que devido, salvo engano, parece que tinha uma corrente prendendo o cirandeiro, né? E ficou a marca das correntes. E antes dela dançar, né, no caso do fato também, antes dela se apresentar, ela estava grávida. E, inclusive, lá mesmo no hospital Lázaro Reis, determinaram o óbito da criança, que no caso ela estava esperando. O número de vítimas, estipulado em 23, é um número do governo do Amazonas. Veículos de imprensa do estado apuraram que, na verdade, foram 24 vítimas ao todo, sendo 20 dançarinos, 3 artistas e um técnico. Perguntados sobre o porquê da possível omissão de uma pessoa, o governo do Amazonas não respondeu o questionamento da reportagem. Neste domingo, o governo do estado, por meio de nota, informou que 16 vítimas do acidente seguem internadas. O laudo pericial, segundo a Polícia Civil, deve ficar pronto nesta semana. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, fica ligado, hein? Daqui a pouco, aqui no 18 horas, nós vamos falar sobre a interdição parcial da Catedral Metropolitana de Manaus na Praça da Matriz por risco de desabamento. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 36 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Bem, o governador Wilson Lima está entre os piores governadores avaliados no Brasil, no levantamento feito pelo site UOL. A gente até já falou sobre isso na reportagem da Odiné Araújo. Bom, o reflexo disso é uma das piores rejeições da história da política no Amazonas. É isso, Artemisa? Boa noite. Bem lembrado, Karime. Hoje a Odineia, né, a reportagem completa falando sobre esse assunto. Só para a gente entender, dos 27 governadores, 22 têm saldo positivo de popularidade. Um está 0-0 e 4 têm saldo negativo. Wilson Lima é um deles. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Para ser mais precisa, o governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, aparece em 24º lugar em popularidade. Esse levantamento, como você disse, foi realizado pelo UOL, né? E entre todos os governadores que tentam aí a reeleição, e essa pesquisa está fresquinha, viu? O resultado saiu neste domingo. Então, entre todos que tentam a reeleição, o Wilson Lima tem um dos piores, né, resultados aí de popularidade. E essa pesquisa, ela teve como base, justamente esse levantamento teve como base a pesquisa IPEC, que inclusive apontou aí empate técnico entre o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, da Federação PSDB e Cidadania, ele que é candidato ao governo do estado do Amazonas, juntamente, né, com o atual governador Wilson Lima, isso na pesquisa estimulada. 35% dos eleitores do Amazonas consideram o governo de Wilson Lima ruim ou péssimo. 31% aprovam a gestão do governador, 31% consideram regular e 3% dos entrevistados não sabem ou não responderam. Bom, regular, ao meu ver, não é aprovação. Tanto que na época, quando eu estudava, se eu tirasse menos de 7, né, eu estaria reprovada. Então, se a gente soma aí 35% de ruim, péssimo, e mais o regular, na verdade, o saldo negativo do governador Wilson Lima vai para 66%.
E como é que isso repercutiu, né, entre os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas? Para o deputado Wilker Barreto, do Cidadania, o resultado, que coloca o Wilson Lima como um dos piores avaliados no Brasil, não causou nenhuma surpresa. Vamos acompanhá-lo. Para mim, não causou surpresa. A pesquisa materializa todo o mandato que eu tive denunciando as maiores atrocidades com o dinheiro público. Então, eu tô... É triste, né? Porque quando a gente tem esse indicador, a gente tem o povo do Amazonas na ponta como o grande prejudicado, né? O Wilson, ele não leva isso a sério. Ele já largou a mão do manche do governo. Ele não governa mais o Amazonas. Quem governa são pessoas que estão preocupadas em usurpar o dinheiro do povo. Então, isso é muito grave. 18 horas. Ouvimos então o deputado Wilker Barreto e o deputado Dermilson Chagas, do Partido Republicanos, também comentou o assunto. Vamos ouvi-lo. Sobre esse assunto, quem pode falar na Assembleia só são 2 deputados de oposição. Os outros 22 é da base do governo, que concorda com a política de Estado, com os programas, com os projetos. Mas a população é que faz uma avaliação mais crítica, né, sobre a segurança pública, a educação, saúde, geração de emprego, as obras, a arrecadação. Então o povo está vendo tudo isso. O que a gente espera é que o povo cada vez mais seja mais crítico, né? Avalie melhor os seus governantes. 18 horas. Dos 24 deputados, somente 2, como disse aí o deputado Dermilson Chagas, fiscalizam, né, realmente denunciam o atual governo do estado do Amazonas. Karime Carlão. Artemis, olha só, estamos aí já pertinho das eleições, né? Faltando um mês para o primeiro turno das eleições 2022. É possível, nessa altura do campeonato, aí nós confiarmos nas pesquisas eleitorais? Podemos ter um quadro real do que vai ocorrer nas urnas no dia 2 de outubro, hein, Arte? Carlão, essa é a dúvida de todos os mortais comuns, né? A gente sabe que pesquisa eleitoral é um conceito, na verdade, matemático. É como se a pesquisa, ela pintasse um quadro daquele momento. E o segredo está na amostra. Para o método funcionar, é necessário que haja a garantia aí que a amostra seja realmente representativa. Para o articulista político Braia Douzani, a pesquisa no sábado, sabe aquela pesquisa na véspera da eleição? É a mais confiável, na visão dele. Vamos ouvi-lo. É a pesquisa mais precisa, é a pesquisa que está mais adequada àquele momento eleitoral, né? E é com certeza a pesquisa mais assertiva. E ainda assim essa pesquisa pode estar errada, como já aconteceu em muitas eleições passadas. A pesquisa da véspera está errada. E pessoas que sequer estavam sendo vistas, alcançando o segundo turno, foram para o segundo turno e muitas até ganharam a eleição. Então, quando se trata de pesquisa, é necessário ver o instituto, ver quem está pagando, ver qual é a amostra. No caso do Amazonas, essa pesquisa é da capital ou do interior, quais interiores, porque tudo isso influencia na amostra da pesquisa. Então é necessário fazer uma análise sistemática de todas as pesquisas para a gente chegar a alguma conclusão. Mas há 27 dias da eleição, como nós estamos hoje, ainda é muito cedo para se bater martelo a respeito do que quer que seja. 18 horas. Importante esse ponto aí levantado pelo articulista político Braia Douzani. Mas não podemos negar que é um termômetro, né? E é importante verificar também os institutos que fazem a pesquisa. Então, eu selecionei aqui os principais. Nós citamos, inclusive, a pesquisa IPEC, né? IPEC é considerado um dos principais institutos. MDA, Datafolha, Ideia Inteligência, FSB Pesquisa.
Dá para confiar em pesquisa, por exemplo, paga com dinheiro público? Por candidato? Enfim, eu deixo essa pergunta no ar para vocês responderem. Eu atualmente confio nos institutos citados acima. Agora vamos fazer um resumo rapidinho hoje da propaganda eleitoral gratuita. Amazonino Mendes, da Federação PSDB e Cidadania, falou que no dia em que se comemora a elevação do Amazonas à categoria de província, ele declarou que nós devemos, o estado do Amazonas deve se libertar mais uma vez. Agora, a independência do Amazonas é sobre o atual governo. Para ele, a independência da corrupção, da falta de segurança, do descaso com a saúde e com o abandono da educação. O Wilson Lima, do União Brasil, o assunto dele de hoje foi saúde. O governador resumiu a pandemia apenas em dias difíceis e que o Amazonas superou esse período. Bom, o governador esqueceu que é réu da compra de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos, esqueceu das pessoas que perderam alguém nessa pandemia, em nenhum momento foi solidário. Bom, seria o mínimo a se fazer ao se tocar nesse assunto. Esqueceu das 14 mil mortes, sendo que muitos por falta de oxigênio. Ele falou das UTIs do interior, falou também da criação das usinas de oxigênio, falou das reformas dos hospitais, citou inclusive o Hospital João Lúcio, que outro dia teve uma parte do hospital ali caindo, vários vídeos viralizaram inclusive nas redes sociais. Falou aí da maternidade Balbina Mestrinho, que inclusive o deputado Wilker Barreto tentou fiscalizar a maternidade e foi impedido, Bom, eu não sei de qual Amazonas o governador está falando. E para finalizar, Karime e Carlão, rapidinho, o Eduardo Braga falou do plano Acelera Amazonas, potencializando aí a Zona Franca, incentivando a vinda de novas empresas, que para ele isso deve gerar milhares de empregos, com o uso também do gás natural na produção de vários componentes químicos e também dos produtos florestais. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Tchau, tchau. 6h46. 18 horas. No primeiro semestre de 2022, mais de 1.600 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados nas operações de trânsito do Detran. O número representa um aumento de 61% no comparado com o mesmo período do ano passado. Pois é, Carlão, e para tentar conscientizar a população que bebida e direção não combinam mesmo, o Detran Amazonas deflagrou nesse feriadão prolongado a Operação Lei Seca. E a repórter Nathalie Moraes tem os detalhes pra gente. NEOT, equipe do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito do Detran Amazonas, deflagrou a Operação Lei Seca nas principais saídas da capital amazonense com fiscalizações e ações educativas. Além da operação, estão sendo realizados pontos de redução de velocidade. Os agentes de trânsito estão nas rodovias, nas saídas e no retorno do feriado, com o objetivo de abordar os condutores para verificar as condições gerais dos veículos e os itens obrigatórios de segurança, como o uso de capacete para os motociclistas, o licenciamento anual dos veículos e a Carteira Nacional de Habilitação, como explica o coordenador do NEOT, Vitor Mansur. Devido ao feriado, vamos fazer ações na saída da M010 070 e só para deixar claro, o objetivo dessas operações nas saídas no começo do feriado é verificar a condição do veículo, do estado de conservação do veículo, se ele está apto ou não a pegar a estrada, bem como também as documentações do condutor, se ele é habilitado e etc. E no retorno, além das condições também do veículo e do condutor, verificamos a questão da lei seca também. Durante o feriado prolongado, além das fiscalizações em locais estratégicos, estão sendo realizadas ações educativas sobre a importância de não dirigir sob efeito de álcool e qual a maneira correta do uso de capacete e do cinto de segurança. No primeiro semestre deste ano, mais de 1.600 condutores foram flagrados sob efeito de bebida alcoólica só em Manaus, já superando os registros do ano passado. O Detran Amazonas afirmou que o número corresponde a 64% dos casos de todo o ano de 2021. Por isso, o alerta: dirigir com atenção e respeitar as leis de trânsito é importante e salvam vidas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Olha essa situação, hein? A Catedral Metropolitana de Manaus, na Praça da Matriz, centro, foi interditada parcialmente por risco de desabamento. Identificaram um problema em uma das colunas perto da entrada. Vamos aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. O risco de desabamento foi comunicado pelo padre Hudson Ribeiro, pároco da catedral. De acordo com o comunicado, uma das colunas próximas da entrada principal do prédio e que sustenta o mezanino, onde fica o coro, se movimentou, soltou e inclinou, correndo risco de desabar. Isso aconteceu na tarde de sexta-feira passada. A Defesa Civil foi acionada e, por precaução, resolveu interditar toda a área de entrada da catedral que sustenta o mezanino, conforme o secretário executivo da Defesa Civil, Fernando Júnior. Primeiramente, a gente foi acionado pela Arquidiocese de Manaus, averiguou a situação e nós fomos acionados para fazer o escoramento emergencial do pilar que foi deslocado. Aparentemente, a gente começa a averiguar que houve um pequeno recalque do pilar gerando esse deslocamento. Mas agora nós vamos fazer o escoramento emergencial para poder liberar a área que está interditada. De acordo com a avaliação da Defesa Civil, a coluna centenária da entrada da catedral é de madeira e todos pensavam que era de concreto. Segundo o pároco da Igreja Matriz, padre Hudson Ribeiro, uma barra de ferro foi soldada na estrutura para segurar as colunas. A gente conseguiu colocar aqui 2 perfis de ferro para poder ancorar a coluna para que ela não virasse e caísse totalmente, né? E se ela, ao sair, poderia também causar um risco maior na parte do mezanino, que ele é todo em madeira. A gente acabou descobrindo também que a coluna é de madeira. Então a gente não sabe se ela foi colocada para sustentação do mezanino ou se ela foi um elemento estético, porque dentro de um olhar estético ela não parece que ela compõe a parte toda aqui do átrio. O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico, e a Secretaria de Cultura do Amazonas também foram acionados, já que a catedral é um prédio histórico que faz parte do patrimônio cultural do Amazonas. A Catedral Metropolitana, ou a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, também conhecida como Igreja Matriz, foi inaugurada em 1877 e tem uma arquitetura neoclássica. O prédio remonta à antiga capela de 1695, construída pelos missionários carmelitas. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h51. Você no melhor mix do Brasil. Vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é terça-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 41% e 83%. Mix. Vamos falar agora de programação cultural. Passo a Passo 2022, que é considerado aí o maior festival de artes integradas da região norte. É realizado pela Prefeitura de Manaus com o objetivo de incluir Manaus na rota dos grandes eventos nacionais e internacionais de todos os gêneros artísticos e foi sucesso, hein, Karime? Exato, Carlão. Com os mais diversos tipos de música, culinária, regional. Foi um maior sucesso esse fim de semana. Culturas e diferentes aspectos artísticos. Bom, pelo menos 120 mil pessoas são esperadas hoje, segunda-feira. Vamos saber aí tudo sobre o festival com a repórter Nathalie Moraes. Buscando fortalecer expressões artísticas e a diversidade cultural, proporcionando gratuitamente um grande espaço para entretenimento e lazer com música, artes diversas, gastronomia regional, é por meio do Sou Manaus Passo a Passo que os manauaras mostram que conhecem os mais diversos tipos de costumes e tradições da cultura amazônica. Na feira gastronômica, que pode ser encontrada ao lado do Palco Coreto, na Praça Dom Pedro II, com acesso pelos portais da 7 de setembro e da Rua Governador Vitório, o público encontra uma variedade de comidinhas típicas da cultura regional, como explica a chefe especialista em comida da nossa região, Tati Betel. Tá fantástico, tá sendo árduo porque trabalhar em feira não é fácil, mas olha, tá de parabéns, tá tudo maravilhoso, tá lindo, tem muito espetáculo, comida maravilhosa que a gente tem feito também, fora os nossos amigos, né, que a gastronomia tá assim, maravilhosa. Gente, se quiser vir, ainda dá tempo, tem um pastel de queijo coalho com geleia de cupuaçu picante, olha que tá formidável. A nossa roleta
servindo da melhor comida caseira da nossa região. Além de entretenimento composto por música, arte e circenses, o público pode curtir apresentações de parkour, mostras de artes em grafite, exposição de quadros com texturas de animais silvestres amazônicos, hip hop com o espaço Batalha de Street Dance e Slackliner. A Relações Públicas Raíssa Castro marcou presença entre a galera rapper que foi prestigiar as apresentações no palco Caboquinho. Ela expressa que a estrutura desta edição está sem igual. Eu acho que esse ano a gente superou todas as expectativas de estrutura. As bandas que estão vindo também são bandas de renome, né? E é um evento que a gente já espera todo ano que aconteça. Então, depois da pandemia e tudo, para todo mundo assim ver todos os palcos, os 3 palcos que estão rolando aqui, é uma felicidade, é uma alegria pra gente que gosta de cultura, pra gente que gosta de música, pra gente que realmente vive isso. Eu sou do rap e vim pro Sou Manaus. O Sou Manaus Passo a Passo 2022 segue com programação nesta segunda-feira. Felipe Araújo, Joelma e Diogo Nogueira estão entre as atrações do penúltimo dia do evento. A Fundação Municipal de Cultura e Turismo, a Manaus CUT, já alinhou as atividades do terceiro dia, que promete receber o maior público, com expectativa de mais de 120 mil pessoas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje, segunda-feira. O dólar fechou em baixa de menos 0,59%, cotado a R$ 5,15. O euro fechou também em baixa de 0,83%, cotado a R$ 5,11. E o Bitcoin em menos 1,14% aos R$102.180. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou positivo em mais 1,21% aos 112.203 pontos. E atenção, ouvinte, tem golpe novo na praça, viu? Pois é, você vai ficar sabendo daqui a pouco. Agora vamos falar sobre um levantamento da Confederação Nacional do Comércio divulgado hoje, que revelou que o número de famílias endividadas atingiu em agosto 79% do total dos lares no país. A Karime, alta de devedores foi de 1 ponto percentual em agosto em comparação com julho. Para esse indicador foram consideradas as dívidas a vencer no cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, consignado, empréstimo pessoal, além de prestação de carro e também de casa, hein, Karime? Pois é, e nesse cenário, com as pessoas precisando de dinheiro, sempre tem os espertos, os criminosos, inventando os novos golpes. Aí é bom a gente prestar atenção. Agora, eles estão mandando mensagens, Carlão, com nossos dados, com os dados das vítimas, oferecendo empréstimos com juros mais baixos. Karime, tem um levantamento que revela o seguinte: a cada 8 segundos, um brasileiro é vítima desse golpe. Rodrigo Soares ouviu dicas de um especialista de como não cair nessa fraude. Vamos acompanhar agora. Se passando por bancos ou financeiras, golpistas têm entrado em contato com pessoas já munidos de seus dados, oferecendo créditos tentadores para vítimas. E acredite, são muitas vítimas. Segundo pesquisa feita pela Serasa Experian, empresa privada que possui um dos maiores bancos de dados do mundo, uma pessoa no Brasil é vítima do golpe do falso empréstimo a cada 8 segundos. Segundo Aline Sanches, gerente da Serasa, esse crime acontece de 2 formas. A gente já falou sobre o golpe do Pix, o golpe do WhatsApp, o golpe do emprego, documentos roubados e perdidos. E essa semana a gente está falando sobre o golpe do empréstimo. O golpe do empréstimo ele tem 2 modalidades. O golpe da simulação, em que sites falsos oferecem a possibilidade de simulação e ao consumidor inserir seus dados, eles roubam esses dados e usam para solicitar crédito no mercado. E também o golpe do depósito antecipado, onde os fraudadores convencem as vítimas a fazerem um depósito antecipado para garantirem a liberação do empréstimo. Aline Sanches também traz dicas de como se prevenir deste tipo de golpe. Para evitar esses dados, é muito importante sempre pesquisar sobre a empresa, endereço, contato, comentários de clientes anteriores. Sempre procurar por sites confiáveis para fazer simulação de crédito. Então, sempre verificar se na URL tem o HTTPS e se tem também o cadeadinho que indica site seguro.
nunca fazer um depósito antecipado, nunca compartilhar os dados do WhatsApp, nunca fornecer os seus dados pessoais em redes sociais. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o desfile cívico de 5 de setembro reuniu 4,5 mil alunos no Sambódromo de Manaus. Gente, o evento não era realizado há 2 anos por causa da pandemia. E os estudantes, da Polícia Militar do Amazonas e do Corpo de Bombeiros se apresentaram ao público no Sambódromo de Manaus hoje, Carlão. 6 horas e 59 minutos. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Vivian Ramos da Silva tinha 24 anos. Ela morreu neste domingo vítima da queda da alegoria da ciranda flormatizada. Ela estava grávida. A criança também morreu. 2 vidas perdidas. Como todos sabem, a alegoria despencou de um guindaste em um evento até agora não explicado pelas autoridades. Quem são os culpados pelo acidente? Quem vai pagar pelas vidas perdidas? Os parentes e amigos de Vivian? Todo o povo do Amazonas espera uma resposta. É preciso investigar e punir os culpados. Diante de tanto sofrimento, não basta palavras de solidariedade. A impunidade não pode imperar. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Continue bem. Continue em 100,7. Até. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.